Mais uma chacina em Fortaleza. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Clique em inscrever-se aqui embaixo. E pela quarta vez no ano, a gente teve uma chacina no estado do Ceará. Bom, para fazer uma retrospectiva rápida, no dia 7 de janeiro, uma chacina com 4 mortos. No dia 27 de janeiro, teve a chacina na boate Forró do Gago, em que você teve 14 mortos. Eu cobri amplamente essa chacina aqui no canal. Foi um caso que chamou muita atenção, porque homens entraram numa boate e aleatoriamente mataram as pessoas. Eu fiz um vídeo dizendo que isso pode ser considerado um atentado terrorista. Comentei que atentado terrorista é um conceito em disputa, muita gente dá significância diferente para esse termo, mas de modo geral a gente aceita como atentado terrorista qualquer ato que procure causar terror a uma comunidade, a uma região, a um território específico, matando pessoas de forma aleatória. O caso, foi exatamente o que aconteceu na boate Forró do Gago. Eu cobri muito e até agora a gente teve algumas prisões, mas nenhuma ação firme por parte do governo do estado do Ceará, nem por parte do governo federal. No dia 29 de janeiro, a gente teve 10 detentos mortos num presídio no Ceará também, uma consequência da chacina da boate. Isso aconteceu mais ou menos 2 dias depois. Bom, agora a gente tem mais uma chacina em que a gente teve 7 mortos na sexta-feira passada, dia 9. Totalizando 35 mortos por chacina no Ceará. O que aconteceu semana passada? Eu recebi várias informações aqui no canal, de várias pessoas de Fortaleza, de outras cidades do Ceará. Informações, no geral, muito bem fundamentadas, mas eu tô aguardando uma coisa mais séria por parte da Secretaria de Segurança Pública também, para não fazer nenhuma afirmação errônea. Então não vou poder repassar tudo que eu recebi. De qualquer forma, isso é o que a gente tem certeza. Por volta das 11h30 da noite, na Praça Gentilândia, que fica em Benfica, perto da Universidade Federal do Ceará, da UFC, um bairro boêmio, uma região muito boêmia. A Praça Gentilândia é uma praça cheia de bares, cheia de jovens, justamente, claro, por ficar perto da faculdade. Para quem é de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente pode fazer paralelo com bairros como Vila Madalena, com Lapa, no caso do Rio de Janeiro. Todas as cidades do país, minimamente grandes, têm uma área um pouco mais boêmia. Essa chacina aconteceu numa área mais nobre da cidade de Fortaleza do que as outras chacinas que a gente teve no começo desse ano. Bom, esse ataque que aconteceu lá foi com um carro que passou com 2 homens disparando. Morreram naquela praça 3 pessoas. Logo em seguida, também no bairro do Benfica, a gente teve um carro novamente passando e atirou em 2 pessoas na Vila Demétrio. A Vila Demétrio é onde fica a torcida organizada uniformizada do Fortaleza. Essas 2 pessoas, segundo uma das versões da Secretaria de Segurança Pública, que até agora não deixou os dados muito claros, isso que a gente já está há 3 dias do acontecimento, estaria com o uniforme da torcida. Depois, na fuga desse novo atentado, que foi na sexta-feira também, lembrando, o primeiro atentado na Praça Gentilândia, 3 mortos, agora aqui um deles morreu, logo depois um outro foi pro hospital e acabou por morrer também, já temos um total de 5 mortos. Esse carro em fuga, na rua Joaquim Magalhães, atirou em mais 2 pessoas, também com uniformes da torcida uniformizada do Fortaleza. Uma delas morreu na hora, outra foi pro hospital, um total de 7 mortos. A que foi pro hospital acabou falecendo depois. A questão é a seguinte: a gente tem primeiro 2 casos claros aqui na sexta-feira de ligação com torcida organizada. Não significa que seja briga de torcida, pode ser realmente um ato aleatório. A gente sabe da relação no Brasil inteiro, especialmente no estado do Ceará, de algumas questões de torcida organizada com algumas facções criminosas. A gente teve na Gentilândia nenhum resquício até agora, ao que aparenta, segundo a Secretaria de Segurança Pública, de uma ligação com questão de torcida organizada. Mas a Secretaria de Segurança Pública tem 2 hipóteses principais. A primeira é de que tudo isso está interligado. O carro que participou das primeiras mortes foi o mesmo utilizado nos outros assassinatos que a gente teve depois dos organizados. E a segunda hipótese é que são atentados basicamente separados, que não tem nenhuma ligação um com o outro. A segunda hipótese vem sendo mais difundida pela Secretaria de Segurança Pública, apesar de uma versão final e oficial não ter sido dada ainda.
pela segunda hipótese, na Praça Gentilândia, você tinha um dos homens que morreu vendendo drogas e teria alguma briga por causa de tráfico de drogas. Uma versão muito esquisita. Se você vê os vídeos da situação lá na Gentilândia, se você conhece alguém da região, se você é de Fortaleza, provavelmente você ficou sabendo, foi uma situação realmente muito estranha, muito parecida com um atentado terrorista. Então, homens armados começam a atirar loucamente no bairro Boêmio, de repente, todo mundo começa a correr, garrafas caem no chão, copos caem no chão, tudo esvazia, vira um pânico total. Aquela cena clássica, é interessante quando isso acontece na Europa, a mídia no geral dá uma importância um pouco maior, quando a gente teve basicamente algo muito semelhante. A origem disso aqui pode não ter sido questão religiosa, por exemplo, mas foi um atentado. Bom, e depois essa questão da torcida organizada, ao que tudo indica, também teria sido algo aleatório. Então os homens mataram membros aleatórios dessa torcida organizada. Mas eu não posso afirmar isso com certeza. Fato é, a gente teve já um preso nessa operação com relação a essa chacina. O carro utilizado na Praça Gentilândia foi encontrado na garagem de um prédio, então o homem foi pego com armamento. Na questão da Boate Forró do Gago, no dia 27 de janeiro, que eu cobri muito aqui, a gente já teve uma série de prisões, mas até agora não houve nenhuma transparência por parte do governador Camilo Santana, do governo do estado do Ceará, da Secretaria de Segurança Pública, ou até do governo federal, porque é um fato que o governo federal devia ter dado atenção e devia ter dado satisfação em público. Não teve nada dando uma certeza do que aconteceu naquela noite, porque quem que promoveu aquela chacina exatamente. Eu passei versões aqui no canal, mas a gente precisa escutar a Secretaria de Segurança Pública explicando o que aconteceu, porque é o dever dela fazer isso. Nesse caso é isso, tem um preso até agora, nenhuma transparência, é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Nesse caso até tem uma preocupação maior e uma cobertura maior na mídia nacional, porque aconteceu num bairro boêmio de classe média. Quase, de qualquer forma, tinham muitos frequentadores de classe média. No caso da Forró do Gago, não, foi em plena periferia de Fortaleza, logo ganhou menos destaque, não deveria ser assim. A gente tem o Ceará como o terceiro estado com maior índice de homicídios do Brasil. A gente teve 46,75 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2017. O Ceará só perde nesse ranking para Sergipe e Alagoas. Eu sempre friso aqui no canal que você não mede o estado de segurança pública de um estado somente pelo número de homicídios por 100 mil habitantes. Por exemplo, muita gente criticou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, argumentando de que o Rio de Janeiro nem de longe é um dos estados ou o estado com mais homicídios por 100 mil habitantes. Realmente não é, realmente existem milhares de motivos muito sensatos para criticar a intervenção no Rio, mas eu não considero que nesse caso seja um bom motivo, porque o crime organizado do Rio tem características próprias que o tornam muito perigoso, interfere demais na vida da população, mais do que em estados que o número de homicídios é maior. Então, óbvio que homicídios é uma métrica extremamente importante, mas ele não é tudo. Então, no Rio de Janeiro você tem uma realidade de muitas áreas do estado e da cidade que você não tem nenhum serviço público. Nada. Você tem apenas o comando do crime organizado. Então, quando entra alguma coisa do estado, é obviamente a polícia. Em operações rápidas, as próprias UPPs muitas vezes não têm uma ação muito efetiva. Sem contar ligações que a gente vê eventualmente do crime organizado com o governo do estado também. Tem estados em que a gente tem índices de homicídio muito altos e que não tem essa realidade de presença zero do estado. A gente tem um serviço de educação, um serviço de assistência social mais presente, o que torna a situação do estado um pouco mais calma no quesito segurança pública também, mesmo com mais homicídios. Espero que tenha ficado bem claro. No caso do Ceará é especial, porque além de ser terceiro nessa métrica de homicídios, a realidade de segurança pública do Ceará é tão complicada, se não mais complicada aqui do Rio de Janeiro, por causa de todos os outros fatores que envolvem isso. Então, é você não ter segurança para ir para uma boate à noite sem saber que alguém não vai entrar armado e atirar aleatoriamente. São Paulo é um estado que pode ser considerado perigoso, você não tem essa coisa, isso não é muito comum, essa realidade. Então, existem acertos de contas, existem mortes, mas não é algo aleatório, assim. Então, é uma situação realmente muito esquisita e diferente pro que a gente tem de padrão no crime, nas facções criminosas do país. Não é algo comum que acontece no Ceará. Acontece em outros casos, acontecem mortes aleatórias, acontecem balas perdidas. Essa é uma das características em que o Rio de Janeiro tem um problema muito maior do que Alagoas e Sergipe, que tem os maiores índices de homicídio, por exemplo. Mas o estado do Ceará se destaca muito nisso. E bom, eu recebi muitas informações. Não posso afirmar se a ligação é com torcida organizada e crime organizado ao mesmo tempo, ou seja,
tanto a questão da torcida, tanto a questão de uma facção criminosa levaram às mortes dessas pessoas, planejadas pelo mesmo grupo. Não posso afirmar se são casos separados. Recebi várias informações e eu acredito em algumas coisas, mas por questão de não falar besteira, envolve a vida de 7 pessoas. Aí eu tô esperando uma declaração da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Então, o governador Camilo Santana do PT novamente não faz nada. É uma questão histórica, né, do estado do Ceará e de todos os estados do país, de você não cuidar do sistema penitenciário nacional. Parece aquela crítica normal, ficar reclamando de tudo, mas realmente é uma crítica que eu faço muito incisivamente no canal. Já dei várias ideias de solução simples. Políticas de segurança pública minimamente inteligentes. Políticas de segurança pública que não se baseiem na ostensividade, se baseiem na inteligência policial, se baseiem na qualidade de educação e num sistema penitenciário que realmente crie reinserção. São coisas clichês, mas que precisam ser repetidas por um motivo bem simples. A gente está num ano eleitoral em que se existe aquela preocupação de asfaltar ruas, de evitar a falta de remédios, de evitar a falta de livros didáticos para poder conseguir voto. O ano eleitoral, no geral, é o ano que a gente tem menos problemas. Na segurança pública não acontece nada, porque sistema penitenciário não se melhora de uma hora para outra. Então, não adianta um governador chegar no ano anterior à eleição e começar a investir no sistema penitenciário. As consequências positivas para a população com relação à melhora do sistema prisional só vem a longo prazo. Por isso, nenhuma preocupação do Camilo Santana. Por isso, nenhuma preocupação até do Michel Temer, que não vai se candidatar à reeleição, mas que está preocupado em melhorar sua aprovação para poder conseguir apoio. Ele quer, óbvio, que sempre falo aqui quando cubro de política, se candidatar à reeleição, mas cada vez isso vira uma possibilidade mais improvável, né? Teve o lançamento agora da candidatura do Rodrigo Maia. Não existe essa preocupação basicamente por isso. Porque você não ganha voto construindo presídio, você não ganha voto melhorando as condições do sistema penitenciário. Bom, é isso, gente. Eu tô aguardando mais informações oficiais e informações oficiais de confiáveis, porque a gente conhece o funcionamento das polícias e das secretarias de segurança pública, que muitas vezes acabam não divulgando informações da forma como deveriam. Mas é mais uma chacina no Ceará. Sou obrigado a fazer esse vídeo novamente para tentar fazer algum tipo de pressão, falando coisas óbvias que eu sempre repito aqui. Mas não posso deixar de cobrir mais 7 mortes, 35 no total, só nessas chacinas no Ceará, sem contar uma centena de mortes que a gente já teve no estado no começo desse ano com relação a essa questão do crime organizado e também dessa ligação com as organizadas. Não estou dizendo que a torcida uniformizada do Fortaleza, ou que a torcida do Ceará, ou que alguma facção criminosa em específico tem relação com isso. Estou dizendo que, como um todo, você tem casos de calamidade na segurança pública. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.